Se você cultiva suculentas, com certeza você já sofreu com pragas ou doenças nas suas plantas. É algo realmente muito comum. Inclusive, se você ouvir alguém dizer que cultiva cactos e suculentas e nunca encontra pragas nas suas plantas, desconfie de imediato, porque é muito comum plantas ainda saudáveis, por mais bem cuidadas e cultivadas que essas plantas estão, elas ainda assim podem apresentar sinal de pragas. E nesse vídeo eu vou falar sobre as pragas mais comuns que atacam cactos e suculentas e como que você pode combater de uma maneira eficiente. Melhor do que isso, eu vou ensinar você como identificar o que está atacando as suas plantas, porque o primeiro passo é saber o que combater. O erro muito comum das pessoas, quando encontra a primeira dificuldade, primeira praga, primeira doença nas suculentas, é ir lá e procurar uma fórmula pronta para aplicar na planta sem nem saber o que ele está combatendo. Mas nesse vídeo você vai aprender quais as doenças mais comuns que agridem as suculentas e como essas doenças podem nos sinalizar que a gente precisa fazer uma interferência humana nas nossas plantas. Então assiste esse vídeo até o final, porque se você quer cultivar plantas e evitar de ter grandes problemas com pragas e doenças, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao canal N Plantas. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento para você clicar no botãozinho de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque essa é a única forma de você não perder nenhuma novidade que a gente traz aqui no canal N Plantas. E lembra de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que gosta de plantas, porque além de você ajudar a pessoa, você vai conseguir encontrar esse vídeo facilmente depois. Para você ter um bom cultivo de cactos e suculentas, é preciso entender a diferença entre insetos e doenças. E essa diferença é fundamental no combate daquilo que você está sofrendo nas suas plantas. Insetos, tudo aquilo que você vê a olho nu, sabe aquelas praguinhas brancas ou pretas que você encontra na superfície das folhas da sua planta? Às vezes você consegue até visualizar ele se mexendo, que normalmente são cochonilhas, pulgões, alguns insetos que dão nas plantas e podem sim prejudicar e muito o seu cultivo. Já as doenças, normalmente nós não conseguimos visualizá-las a olho nu. O que nós vemos a olho nu, na verdade, é o efeito daquela doença, é um efeito daquele fungo ou da bactéria, que são os principais causadores das doenças nas suculentas. Então, com certeza você já deve ter ouvido alguém falar que perdeu uma suculenta apodrecida, que o caule da suculenta começou a apodrecer ou as folhas apodreceram e a planta acabou morrendo. Bom, isso é muito comum de acontecer nas suculentas com quem não tem esse tipo de informação, não sabe como combater e o que combater. As doenças são causadas por fungos e bactérias, e quando nós queremos combater fungos e bactérias, nós utilizamos fungicidas e bactericidas. Já os insetos, nós podemos combater ele diretamente, tirar de fato diretamente ele das nossas plantas. Graças a Deus, aqui no meu cultivo, eu não tenho nenhuma planta com doença, seja ela fúngica ou bactericida. Mas eu encontrei um cacto que tem aqui algumas cochonilhas e eu vou mostrar para vocês se eu encontrar elas aqui novamente, porque tem muito pouco. A gente faz um trabalho de prevenção muito bem feito e eu vou falar já como vocês fazem isso. Como vocês podem ver, esse cacto está bastante saudável. Tá difícil aqui de encontrar cochonilha, mas eu encontrei. Ela tá aqui, ó, uma cochonilha única. E agora eu vou mostrar para vocês como isso aqui é um bichinho, como que ele sai da planta. Vou tirar com esse palitinho de dente. E é exatamente isso que você faz nas suas plantas. Você tira essas cochonilhas. Ó, essa aqui é a de carapaça. Pessoal, ela caiu aqui embaixo, não vou conseguir encontrar ela. Mas essa é a cochonilha de carapaça. E você precisa tirar esse inseto da sua planta, mas só tirar não vai resolver. Eu vou ensinar vocês agora. Encontrei outra aqui também, olha. Tá bem escondidinha essa aqui. Provavelmente já tá bem morta essas aqui, porque a gente combate sempre. Mas eu vou ensinar para vocês como que vocês não só combatem um inseto, a planta que já está infectada, mas como que você cultiva para você evitar de ter problemas com essas plantas. Se você só tirar o inseto, não vai resolver o problema, porque o inseto, ele quer dizer que a planta
tem deficiência em algum nutriente. No caso das cochonilhas, fique você sabendo que cochonilha em plantas significa deficiência em cálcio. Então você precisa fazer uma adubação em cálcio depois que você tira as cochonilhas da sua planta. Não deixa ela sofrendo, ela já te deu o sinal, está deficiente nesse nutriente através das cochonilhas que sempre atacam plantas com deficiência em cálcio. Por isso, depois que você combate a praga em si, tira ela da sua planta, aí você vem e faz uma adubação. Essa adubação em cálcio pode ser com casca de ovo ou pode ser o NPK mais poderoso em cálcio. Olha só como vocês podem ver, a gente tem casca de ovos aqui nessa planta, mas é claro que o cálcio ele demora para ser absorvido pela planta. Então a gente combate, tira tudo isso e enriquece o substrato para a gente não ter problemas futuros. Apesar de eu ter mostrado a cochonilha, pode ser também pontinhos pretos que aparecem na planta. Nesse caso, normalmente são pulgões. E enquanto a cochonilha informa a deficiência em cálcio, os pulgões já nos informam o excesso em outro nutriente, que é o excesso em nitrogênio. O excesso em nitrogênio nas plantas desbalanceia os micronutrientes. Por isso que a adubação de cactos e suculentas deve ser de baixa intensidade de nitrogênio. E esses são alguns insetos, mas eu não vou ficar falando como combater todas essas pragas, todos esses insetos aqui, porque o foco do vídeo é outro e a gente já fez vários vídeos com receitas caseiras para combate. Nas playlists tem. Mas agora eu vou te falar o que causa a podridão e como você combate a podridão fúngica das suas plantas. Porque a podridão, na grande maioria das vezes, significa que as suas plantas estão com doenças fúngicas ou bacterianas. E isso pode dizer muitas coisas sobre o cultivo. A planta, quando é atacada por esse tipo de doença, ela pode estar nos informando que ela está em excesso de sol ou com baixa luminosidade. Ela pode nos informar que está com excesso ou com baixa intensidade de água, entre outros fatores. Certo é importante você rever qual é aquela espécie que você está cultivando, se ela está sob um regime de sol, de regas adequado e identificar qual é o problema que está acontecendo com ela. Quando você identifica, você já pode vir combatendo essas doenças. No caso de doenças, você pode estar combatendo com qualquer tipo de adubo, qualquer tipo de nutriente que tenha base em enxofre ou cobre. Com enxofre e cobre você consegue combater tanto a podridão das suculentas, como também aquelas teias de aranha que formam em cima das plantas, como se fosse teia de aranha, porque na verdade são famílias dos aracnídeos, aqueles insetos. Na verdade são ácaros que dão nas nossas plantas e a gente também consegue combater desta forma, fazendo a aplicação e a adubação à base de enxofre e cobre. Então, resumindo, turma, o que eu quero abrir a mente de vocês é que as plantas elas nos informam a necessidade ou o excesso de algum nutriente ou de algum manuseio que ela está sofrendo. Essa é a maneira dela se comunicar com a gente. Então, quando nós apuramos os nossos olhos e começamos a entender um pouco melhor a situação que a nossa planta está, fica muito mais fácil identificarmos e combater qualquer tipo de praga ou deficiência que tem nas nossas plantas. O ideal para você ter plantas saudáveis, com menos incidência de pragas, livres de grandes infestações de praga, o ideal é você ter uma adubação regular na sua planta, manter a sua planta sempre saudável, fazer o manuseio correto, porque dessa forma é a melhor forma de você combater e evitar qualquer tipo de praga. Planta saudável, planta nutrida, significa menos pragas, menos manuseio e mais alegria no cultivo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha aprendido algo novo aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tem aprendido aqui dos nossos vídeos, que eu vou adorar ler todos esses comentários. Um beijo no seu coração, assiste o vídeo sugerido que eu tô ficando por aqui. Tchau, tchau, fui!